Pessoal, na videoaula de hoje a gente vai estar falando rapidinho sobre a pré-história. O que foi a pré-história? A pré-história, a gente chama de pré-história tudo aquilo que vai anteceder a história, embora alguns historiadores não considerem a pré-história como parte da história e outros sim, tá? Mas é um assunto muito recorrente em vestibulares. A pré-história já está dizendo, é tudo que vem antes da antiguidade, que eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo para poder vocês verem os vídeos de antiguidade da história, tá? Ou seja, quando não havia a escrita, a gente acabava tendo a pré-história. Por isso, esse pré aqui na frente da história, tá? A pré-história é dividida em 3 períodos bem básicos, o Paleolítico, o Mesolítico e o Neolítico. O Paleolítico é quando a gente vai ter os homens, os seres humanos, pouco desenvolvidos. E a gente vai ter, justamente aqui agora, a descoberta do fogo, tá? A descoberta do fogo foi no Paleolítico. Só que muitas questões confundem os vestibulandos porque o fogo ele foi descoberto no Paleolítico, mas as pessoas não conseguiam controlar o fogo. Eles já sabiam que o fogo existia, porém eles não conseguiam controlar. Eles não tinham isqueiro, eles não tinham fósforo, tá, gente? Então eles não tinham como controlar esse fogo, tá bom? Então, aqui as pessoas elas também já conheciam plantas, tá? Porém, elas ainda não sabiam como cultivar essas plantas, tá? Então, e aqui a gente também tinha pessoas que viajavam, tá? De viagens. Porém, o que acontecia nessas viagens? Eles não dominavam tanto, porém, essas viagens eram justamente pela busca de alimento e pela busca de locais mais favoráveis, tá? Porque naquela época, naquela terra meio que primitiva, diga-se de passagem, a gente teria o quê? Justamente o período das glaciações e do frio, tá? Então, o período paleolítico ele é conhecido justamente devido a esse motivo. Porém, a gente vai ter uma coisa muito importante aqui, que é o período da pedra lascada, tá? O que é o período da pedra lascada? Período da pedra lascada. Ou seja, as pessoas para poder matar animais e para poder fazer coisas no dia a dia, eles utilizavam pedaços de ossos, pedaços de madeira, tá, gente? O nome já diz, pedra lascada. Eles tinham já o conhecimento, um pouco desse conhecimento, porém eles ainda não tinham tanta habilidade com esses materiais. Então, por isso o nome pedra lascada. Então, nada de sofisticado. Muitas vezes a questão fala que teve materiais sofisticados e tal, mas na verdade não teve, tá bom? Bom, aí essas pessoas elas estavam aqui. E aí justamente elas vieram parar no Neolítico, tá? Mas para poder chegar no Neolítico, a gente vai ter o Mesolítico, que é só um período de transição, tá? De transição que a gente vai ter aqui, que é justamente a transição do Paleolítico para o Neolítico. Então, o Mesolítico é apenas um período de transição, porque as pessoas não foram instantaneamente passaram do Neolítico ou do Paleolítico para o Neolítico. Elas, na verdade, tiveram grandes processos que foram acontecendo com aquela sociedade para poder chegar no Neolítico. E esse processo de transformações a gente vai chamar de período Mesolítico, tá bom? Então, o período Neolítico, a gente já vai ter o domínio do fogo, tá? O domínio do fogo aconteceu no Neolítico, tá? Aqui eles já conheciam fogo, porém aqui eles já conseguiam fazer o fogo a hora que eles queriam para poder comer e tal. Aqui a gente também já vai ter uma cultura de horticultura, tá? A gente já vai ter aqui as pessoas, elas já vão estar pegando a semente, plantando semente, então eles já vão ter um conhecimento básico de tudo isso e até um pouco mais avançado. A gente aqui também vai ter uma vida sedentária, que vai começar aqui o sedentarismo. As pessoas elas vão parar de ser nômades para poder serem sedentárias naquela região que eles acharem mais propícios. E assim a gente vai ter o desenvolvimento das grandes civilizações, como o Egito Antigo e a Mesopotâmia, tá? E aqui também a gente vai ter a Idade dos Metais. A Idade dos Metais, que é quando esses seres humanos eles já começam justamente aqui a ter o conhecimento de alguns tipos de metais.